1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 39 e 40. Amém? Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 39 ao 40. Todos encontraram? Amém? Tem alguém que falou amém, mas não encontrou. Vocês pensam que eu não estou ligado? Estou de óculos, mas estou vendo tudo. Agora amém? Esse amém é de verdade. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre ti. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 pedras lisas e pôs no alforje de pastor que ele trazia, a saber no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Repita comigo: Deus usou o pequeno Davi para derrotar o gigante. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, todo guerreiro precisa de posicionamento, de atitude, e o guerreiro Davi, Senhor, se posicionou no Senhor, e quando levantou o maior guerreiro de todos os tempos, Golias, Deus querido, ele entendeu que era a hora de agir, de ter atitude, de cumprir a tua palavra, e assim aconteceu, em nome de Jesus, amém. Davi era um menino, pastor de ovelha, conhecido como filho de Jessé. Além dele tinha mais 7 irmãos, 6 ou 7, e este era apenas reconhecido como adorador do Senhor e pastor de ovelhas. Não era muito alto, tinha uma estatura perfeita, mais ou menos o tamanho da estatura do pastor Alexandre, estatura de varão perfeito, amém? Dizem que ser pequeno não é defeito, porque os melhores perfumes estão nos menores frascos. Alguém também disse assim, e os venenos também. Essa parte pula. Davi, amado, ele não era um guerreiro, mas quando ele ouviu aquela provocação do gigante, porque Golias era conhecido como um gigante, amém? Ele ficou chocado. Ele disse assim: escuta, ninguém vai fazer nada. Vocês vão deixar este homem ficar afrontando, vão deixar este homem ficar debochando do Deus de Israel. Porque Davi, ele não estava preocupado com as pessoas, com os guerreiros do rei. Ele disse assim no seu coração: o nosso Deus é um Deus grande. Como é que chega um problema como esse? Tudo bem, o homem tem quase 3 metros de altura, é forte, parece um guarda-roupa. Mas isso não pode acontecer, porque nós temos um Deus que faz obras grandes. E a Bíblia diz que Davi, ele salta então indignado. E aí ele vai até o riacho, pega 5 pedras, e quando ele apanha essas pedras, ele diz assim: é com essas 5 pedras que eu vou enfrentar a fera. Eu quero te explicar por que Davi usou isso. Davi era pastor de ovelhas, e o pastor de ovelha, ele não precisa correr, ele não precisa fazer muita coisa. Imagine você que ovelha, quando está pastando, é um sossego danado. Até para gritar, ela grita baixa. Bé. Quando acontece, porque a ovelha é meio lesada, né? Quando ela começa a andar muito, que ela vai dar um rolê, às vezes ela cai, porque lá eram regiões montanhosas, ela caía em algumas valetas, alguns abismos.
E o pastor, ele costumava usar um cajado. Cajado, ele era algo de madeira, parecido com um cabo de guarda-chuva. Tinha uma certa curva na ponta. Para quê? Para quando a ovelha caísse e ele não conseguisse puxá-la, né, estender o braço e puxar, ele usava o cajado. Para bater na ovelha? Não. Um cajado daquele, se desse na cabeça da ovelha, matava, coitada. Ele pegava aquele cajado que tinha aquela curva e puxava pelo pescoço a ovelha e trazia ela, então, em pasto seguro. Mas não era sempre que acontecia isso, né? Davi, ele tinha, então, os seus afazeres. Ele era um menino, era um garoto, um jovem. E ele, então, começou a se aperfeiçoar com a funda, que era algo parecendo uma borracha, né? Onde as pontas eram finas. Imagine um cinto, onde no meio era largo e as pontas eram finas. Como ele não tinha muito o que fazer, ele pegava as pedras no ribeiro, colocava na funda e ficava rodando. E ele começava a mirar em árvore. Talvez quando você era pequeno você fazia isso com um passarinho, que maldade. Mas Davi começava a mirar nas árvores. É muito natural naquela região, amado, que eram regiões montanhosas, onde tinham pedras cortadas e pedras que tinham pontas, né? E Davi, então, ele começou a se aperfeiçoar nisso. E por muitas vezes ele lançava essas pedras e ele mirava um galho de árvore, ele dizia, aquele galho que eu vou cortar. E ele lançava e jogava e cortava. Enquanto as ovelhas pastavam, Davi estava sendo treinado. Às vezes acontece coisas na nossa vida, alguns cursos que nós fazemos, algumas experiências que temos, e perguntamos assim, poxa, que bobeira, por que eu estou fazendo isso? Nada do que você faz é em vão. Nada do que você faz é por acaso. Davi, ele fazia aquilo para passar o tempo, mas ele se aperfeiçoou, porque enquanto ele não estava pastando ovelha, ou não estava em treinamento, ele estava em adoração, e Deus é aquele que cuida dos seus. A Bíblia diz, amado, que Davi se aperfeiçoou de tal maneira, que quando ele viu aquele gigante, ele lembrou, opa, eu tenho uma arma. O rei disse assim, olha, toma aqui uma armadura, né? Davi era de estatura pequena, normalmente os guerreiros da época eram grandes, tinha que ter no mínimo 1,85 m a 1,90 m de altura, porque senão aquelas roupas não conseguia vesti-los, eram armaduras grandes e pesadas. Davi, quando ele coloca aquilo, sabe, aquela armadura, ele ficou meio que perturbado, ele disse, não, eu não consigo nem andar com esse trem, deixa isso daí, eu sei o que eu vou fazer. Saiu, foi até o ribeiro, catou 5 pedras, e com essas 5 pedras ele disse assim, algo Deus vai ter que fazer. Se eu consigo quebrar alguns galhos, talvez fazer algumas marcas em árvores, não é possível que eu não faça alguma coisa com essa pedra. Apenas 5. E essas pedras, era como que representasse alguma coisa boa, como coragem, convicção, competência, confiança e conquista. A Bíblia diz, amado, versículo de número 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Ele olha para o rei e disse assim, não fique preocupado não, rei, eu vou lutar. O rei olhou para ele e falou, tadinho, né? Então, menino, não é guerreiro, não é nada, é apenas pastor de ovelha. Olha esse menino querendo lutar. Talvez pensou assim, vai deitar, menino. Vai para lá, você não tem coragem, você não tem peito para isso. Davi falou, não, então você me aguarde. Enquanto meus irmãos estão com medo, enquanto os teus soldados estão com medo, você vai ver que o meu Deus usará apenas uma pedra e esse gigante cairá por terra. Como se não bastasse, amado. Às vezes nós ficamos impressionados com os Golias das nossas vidas. Quantas vezes você fica assustado, sabe? Você fica se escondendo com medo, porque esse gigante apareceu, esse gigante é a dívida, esse gigante é a enfermidade. Esse gigante para todo mundo aí é a gripe suína. Ninguém pode espirrar na tua casa ou ficar com febre, você já fica com medo. Será que é a gripe suína? É um gigante que está rodeando a terra. É um gigante que está cercando as pessoas. Mas saiba de uma coisa, há um mover, há uma unção de Deus sobre a tua vida. Davi, amado, ele parecia não estar com medo, pelo contrário, porque não é porque ele era ingênuo. Ele olhou para aqueles soldados e viu que aqueles soldados eram todos fracassados. Não tinha uma aliança com Deus. E uma coisa que Deus respeita é quando nós temos uma aliança.
Quando o gigante vem para te intimidar, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar da aliança que você tem. Eu tenho um Deus que prometeu, eu não vou morrer, eu não serei envergonhado, a humilhação não chegará na minha casa, porque sobre a minha vida há dupla honra. Amém. Nós precisamos andar por esses princípios, por essas promessas. Vamos passar uma série de situações, sim, mas em todas elas, diz a palavra de Deus, seremos mais do que vencedor. Davi, ele compara o poder do gigante com o poder de Deus. Era diferente daqueles homens que olhavam para o gigante e comparavam a força do gigante com a força deles. Davi, amado, ele não, pressupôs que ele mesmo tivesse alguma força. Pelo contrário, mas ele atribuiu a sua vitória ao Senhor. Versículo 37 diz assim: o Senhor que me livrou das garras dos leões e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diz a Bíblia que Davi era tão corajoso, o cabra era macho pra caramba. Quando vinha um urso, ou até mesmo um leão, para atacar as suas ovelhas, ele partia daquele tamanho para cima do urso e do leão. E a Bíblia diz que ele saía no tapa e vencia. Como, pastor? Um homem lutar com um leão, um homem lutar com o urso, Davi fazia. É claro que naquele momento não era a força dele, mas era a força do Senhor. Era como acontecia com Sansão. O Espírito de Deus pousava sobre ele, o homem tinha uma força fenomenal. Uma coisa que nós temos que entender, que isso não está no passado, que isso não ficou só para aqueles homens, mas nos dias de hoje, o mesmo Espírito Santo pousa sobre você. Talvez não mais para você sair do tapa com o leão. Por favor, não vá até o zoológico afrontar o leão. Não pule lá dizendo, eu tenho o Espírito Santo, porque possivelmente você pode passar um medo terrível. Hoje Deus nos dá outras estratégias. Hoje o homem não precisa mais lutar contra o leão, contra o urso, contra nada, mas Deus é quem luta por ti, Deus é quem faz a obra, Deus é quem traz a resposta. Sem convicção, amado, uma pessoa que encolhe, se esconde, enfraquece, começa a ter medo, ela tem uma forte tendência a ser um derrotado, a ser um frustrado, e deixar ser vencido pelo inimigo. Mas a primeira pedra que Davi usou, repita comigo, foi a pedra da coragem. Ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor. A segunda pedra, quando ele foi no rio, que ele põe na sua bolsa, foi a pedra da convicção, ou seja, ele estava convicto. Se ele lutava com o urso, se ele lutava com o leão, se ele saia no tapa com qualquer pessoa que quisesse mexer com as suas ovelhas, como aquele gigante não seria diferente. Então, se ele tinha a primeira pedra, que era a coragem, a segunda pedra era a convicção, a terceira pedra poderia ser o quê? Repita comigo, competência. Nós precisamos de competência. Às vezes imaginamos que aquilo que se levanta contra as nossas vidas é o bastante para você desistir ou para você avançar. Não, eu tenho Deus, eu creio em Deus e Deus vai fazer. Claro que o Senhor faz todas as coisas, mas você precisa ter coragem, você precisa ter convicção e terceiro, você precisa ter competência. O Senhor coloca na tua mão para que você tenha a competência de realizar. Amém. Senhor, mas eu não tenho essa competência. Pode ter certeza que você tem. Em alguma área, em algum ponto, você vai conseguir. Basta você se posicionar, basta você, se lançar. E verdadeiramente isso vai acontecer. O rei Saul, amado, queria colocar sobre ele todas aquelas parnafernalhas. Queria colocar ele naquelas roupas. E que possivelmente ficou ridícula. Versículo 39, ele diz assim, não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado a isso. Ele era pastor de ovelhas, você não é médico, você não é advogado, você não é especialista na área A, B ou C, mas mesmo que você não seja, Deus vai te trazer a competência, a vitória e a conquista para você ser abençoado. Nós só precisamos olhar para o gigante, sim, não afrontá-lo, mas ir diante dele. Enquanto você curva a sua cabeça neste momento e apresenta qual tem sido o seu gigante por esses dias,
Nós estaremos orando, em seguida daremos continuidade. Curva a sua cabeça, apresente a Deus o teu gigante. Eterno Deus e Pai, aqui está, Senhor, pessoas que estão apresentando diante de Ti o teu problema, representado este pelo gigante. É o gigante, é o problema que nos traz medo, que nos traz falta de confiança, que quer nos mostrar que não temos convicção nem competência e que rouba a nossa coragem. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nesta hora, Senhor, trazer a espada da conquista, a espada da convicção, da competência, assim como fez com Davi, para que a partir desta oração, eles possam estar debaixo da Tua bênção e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Davi não era acostumado com aquela armadura, porque ele não era acostumado a passar por aquele tipo de situação. Eu sei que também você não é acostumado a passar por algumas coisas que tem passado. Talvez você espera que melhore hoje, que melhore amanhã, que melhore depois de amanhã, e infelizmente não está melhorando. Por que, pastor, que comigo a coisa é diferente? É mais ou menos igual quando você está no trânsito, né, irmão? Parece que a pista do lado anda mais rápido que onde você está. Aí você muda para o outro lado, aí você percebe que aonde você está, não, é que ela estava andando mais rápido, você que é, não é? E às vezes nós ficamos no trânsito mudando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quantas vezes na vida você lança uma seta de um lado, luta para o outro, corre para o outro? Amado, tão somente aonde você começou, na sua convicção, na tua competência, na sua perseverança, confia no Senhor, porque Deus trará a resposta. Talvez você recebeu o laudo da medicina dizendo assim, olha, para você não tem jeito. Quando para o homem não tem jeito, quando para a justiça não tem jeito, quando para a medicina não tem jeito, é hora de Deus entrar em ação. Toda vez que você der o primeiro passo, o segundo, o terceiro, Deus será contigo. A hora que você for dar o quarto passo e não tiver chão para você pisar, este é o momento que Ele entra na história. Às vezes nós somos acomodados em coisas que você pode realizar, que você tem competência para realizar, você fica invocando a Deus, dizendo, Deus faz, Ele não vai fazer. Às vezes você está dizendo, eu estou com fome, Deus te dá a vara e você quer o peixe, vá pescar. O Senhor sabe que você é competente, e se Ele começar a te abençoar, ultrapassando a tua competência, você vai se acostumar a ficar no sofá e achar que tudo cai do céu. Davi, amado, ele não se acomodou. Ele viu que a situação era uma situação humilhante. Os irmãos deles eram homens muito fortes, eram guerreiros. Estava todo o exército do rei, Israel, a cidade, o país dele estava sendo envergonhado. E por que Deus permitiu aquilo? Porque Deus viu que dentre um homem, mesmo que não era guerreiro, havia alguém que tinha competência, alguém que tinha convicção. E foi isso que Davi fez. Eu não vou ficar de braço cruzado sendo envergonhado. Há quanto tempo você está de braço cruzado esperando que Deus faça alguma coisa? Há quanto tempo você está de braço cruzado esperando um telefonema, esperando uma carta, esperando um e-mail? Há quanto tempo você mandou recado para alguém? Há quanto tempo você está esperando que a empresa te liga porque você mandou o teu currículo? Há quanto tempo você está aguardando que você colocou uma placa de vende-se, de aluga? Há quanto tempo você está aguardando? Deus te diz nesta noite, saia do teu comodismo. Você é competente para anunciar e dar a volta por cima. Por muitas vezes o diabo quer nos afrontar e você começa a se sentir menor, você começa a se sentir, fraco, você começa a se sentir burro, você começa a se sentir incompetente e é mentira do inferno. Até aqui você chegou e daqui para frente só falta mais um passo. Tem gente, amado, que quando passa a ter um problema na saúde, às vezes você olha para a pessoa, ela parece um trator. Ela é luta, pau para toda a obra. É uma pessoa que está sempre para cima, sempre feliz, sempre contente. Basta ter um problema na saúde, outras um problema financeiro, outras um problema na família. Cada um tem um ponto fraco. E o inimigo sabe onde é o seu ponto fraco. Para você curvar a cabeça, se prostrar e achar que não tem jeito.
Tem gente que olha no espelho e começa a se diminuir, começa a achar defeito onde não tem. Engraçado que você sempre achou seu olho bonito, seu nariz bonito, sua boca bonita. Quando chega o problema, seu olho é torto. Até aquela espinha ou cravo que você nunca deu importância, agora começa a te perturbar. Começa, sabe, mexer com o teu juízo. O Senhor te diz assim nesta noite: você é perfeito, porque eu te chamei dentre tantos na terra que não deram ouvido à minha voz. Davi, amado, ele não ficou envergonhado. Ele diz: opa, esse mico eu não vou pagar. Todo mundo ficou olhando para ele, até os irmãos deles talvez ficavam dizendo: vai para casa, Davi. Você não é guerreiro, você não é treinado para isso. Davi não estava olhando para a guerra, não estava olhando para as armas. Davi não estava olhando para o tamanho do problema, mas ele conhecia o Deus a quem ele servia. Vire para o teu irmão e pergunta: você conhece o teu Deus? Amém? Hoje de manhã eu preguei, amado, e eu citei da seguinte maneira: nós estamos acostumados a ver pessoas testemunhando. Aqui na igreja nós já tivemos uma pessoa, um irmão que não está mais conosco. A família foi embora para Bauru, ele mora em Rio Grande da Serra, mas testemunhou que foi curado de AIDS quando chegou na igreja. Amém? Comprovado, documentado. Quando ele chegou na igreja, há 8 anos atrás, ele estava com vírus HIV positivo. E hoje ele está curado. Tem um filho, casou e não tem nada. É bom ouvir isso, não é? Nossa, Deus ainda continua fazendo. Pessoas aqui, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, que foram curadas de câncer. Pessoas que Deus trabalhou na família, operou milagre, fez tantas outras coisas. Sabe, às vezes nós ficamos até felizes ao ver que Deus continua fazendo na vida dos outros. E na sua? Por que comigo, pastor, a coisa não anda? Porque você não quer ter convicção que vai acontecer. Porque você, amado, não quer ter a coragem, sabe, de se posicionar. Mas o médico disse que não tem cura. Tenha coragem, enfrenta ele no mundo espiritual, porque às vezes não é ele, é o diabo usando a boca dele. Diga assim: olha, o Senhor está dizendo amém, o Senhor estudou para isso, mas a minha fé eu coloco em ação, o meu Deus vai me curar. Alguém diz que para você não tem jeito, sabe, tenha coragem, querido. Ah não, eu tenho vergonha, engraçado, eu tenho vergonha de ser humilhado. Tenho vergonha de ser humilhado, mas e aí, toma uma posição. É hora de dizer não, é hora de dizer eu não aceito, é hora de dizer a minha vida vai mudar, porque existe um Deus no céu. Se olharmos para nós, não temos competência nenhuma em relação ao que Ele é. Mas o Senhor sabe da sua competência de avançar e de conquistar. Você fala isso porque você não sabe da minha família, pastor. Na minha casa é só a graça. Tem problema A, tem um problema B, tem um problema C. E se você continuar murmurando assim, vai ter o abecedário inteiro. É hora de mudar. Mas minha mãe não faz nada, meu pai não faz nada, meu irmão não faz nada, fulano não faz nada. Será que não chegou a hora de você fazer? Será que não é você que está vendo? Sabe? É a mesma coisa, amado, quando você está do outro lado do muro, olhando por uma fenda. Você consegue ver o outro lado total, e quem está do outro lado não te vê. Às vezes você está assim na tua casa, na tua família, nos teus problemas. Você consegue enxergar o defeito, os problemas de todos à sua volta. E eles estão, sabe, entre eles se entrelaçando e não chegando a lugar algum. E Deus está te mostrando exatamente como você olha. Do buraco da fechadura ou da fenda do muro. É um espaço pequeno e quando você encosta o olho, você vê uma dimensão maior. Deus está abrindo os teus olhos para que você enxergue, para que você alcance, para que você tome uma posição. Amém? Todos olharam para o gigante, frente a frente com o gigante. Davi olhou de longe. Ele diz: opa, o que está acontecendo ali?
E enquanto ele olhava e foi se aproximando do gigante, Deus deu a estratégia a ele, porque ele teve coragem, ele teve competência. O Senhor viu que nele havia algo diferente. E esse algo chama confiança. Repita comigo. A quarta pedra era a confiança. Amém? Ele confiava em quem? Nele mesmo? Quantas pessoas ensaiam o ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá quanto tempo, para participar das Olimpíadas? Faz o ensaio perfeito e quando chega lá não consegue nem se classificar. Sim ou não? Acontece. Ficou nervoso, ficou agitado, às vezes é a torcida, ou de repente na hora de dar um pulo, sabe, bateu o pé, houve uma contorção, sei lá, acontece 1001 coisa. Davi tinha 5 chances, 5 pedras, ou talvez num jogo de futebol ele tinha apenas 5 minutos para acabar o tempo. Ele precisava derrubar aquele gigante. Às vezes nós ficamos assim, mas eu só tenho isso de tempo, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E enquanto você está falando não vai dar, o gigante está crescendo cada vez mais. Pastor, mas eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que cumprir isso depois amanhã, daqui um mês. Fique em paz, amado. Começa a ter atitude hoje, começa a ter confiança hoje, porque o teu Deus dará a vitória. Versículo número 45 diz assim: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi, ele foi muito claro: enquanto você vem a mim, gigante, com espada, com armadura, com tudo, eu vou a você apenas com um nome, o nome do Todo-Poderoso. Quando nós vamos em nome do Senhor, quando nós temos a confiança, amado, a Bíblia diz que nós somos mais, muito mais que vencedor. Amém? O gigante achava que ele entendia de tudo, achava que ele entendia da guerra, achava que ele entendia de combate, mas Davi, ele tinha um encontro com o Senhor, ele achava e entendia quem era Deus. Amém? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se você está sendo humilhado, Deus vai te exaltar a partir do momento que você tiver a pedra da confiança, que é o nome de Jesus Cristo. Pode vir com armas, pode vir com maior armamento. Se você se posicionar diante de Deus, querido, Deus vai trazer a vitória e a conquista para a tua casa e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. É claro que os primeiros dias é muito complicado, sabe? Os primeiros dias você fica assim, não sabe, você não dorme, você não come, você fica irritado, você olha para um lado, olha para o outro, fica andando pela casa dizendo: o que eu vou fazer? Depois que passam os dias, que vem a bonança, que vem a conquista, talvez você possa até refletir e dizer: poxa, sofri tanto, nem era tudo isso, mas como eu fiquei desesperado. Jesus, ele fala sobre isso, comparando a mulher grávida. Ele diz assim que a mulher, na hora de dar à luz a filhos, ela sente tantas dores, que a impressão que ela tem é que ela não vai suportar. A partir do momento que a criança veio ao mundo, é como se ela estivesse fingindo. Porque como que uma dor acaba assim tão rápida, não é? É a mesma coisa, Jesus faz essa comparação com os nossos problemas. Hoje você está se descabelando. Amanhã, depois, você vai estar aconselhando alguém, dizendo que nada, eu passei por isso. E foi assim, foi assado, e Deus deu vitória. Sabe por quê que ele compara com a mulher? Porque a alegria depois de ter os filhos no braço é maior do que qualquer dor. E aí então, amado, vem o esquecimento das coisas ruins. Tenha certeza que a bênção vai chegar, e aquilo que está te trazendo dor, te trazendo angústia, você vai esquecer. Amém? O Senhor, Ele não aceita ser debochado. O gigante, ele perdeu, não porque ele era gigante, porque ele era inimigo de Israel, mas porque ele zombou do Todo-Poderoso. Ele olha para Davi e disse assim: porventura eu sou algum cachorro para lutar com esse anão, esse rato? Olhe para mim, olhe para esse menino, nem armadura ele tem, vocês querem o quê? Debochar de mim?
E quando Davi falou para ele que estaria lutando em nome do Senhor, ele debochou, ele deu risada. Ele era debochado, totalmente perturbado, endemoniado. E Davi, então, amado, só com uma pedra, ele começa a rodar a sua funda. E quando ele lança na confiança. Amém? E aí, então, ele lança a sua primeira pedra. E todas essas pedras estavam juntas numa só, trazendo a conquista. Amém? Em Provérbios 21, 31, nós lemos: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. O inimigo pode preparar os seus cavalos, as suas guerras, mas a vitória vem do Senhor. O Senhor trará a conquista para a tua vida. O gigante caiu, amado, ali naquele momento, no versículo 49, diz que fez um barulho só. E às vezes, quando o problema sai da nossa vida, nós começamos a ficar contentes, a falar para todo mundo: muito cuidado com o que você faz. Davi, ele não ficou dando pulo, dizendo: matei o gigante. Quando o gigante rodopiou e caiu, ele não ficou pulando, sabe? Não foi para a galera. Pelo contrário, ele partiu em cima do gigante e diz: antes que ele levanta, tirou a própria espada do gigante, segurou na cabeça e cortou o pescoço. Agora sim eu dou o grito de vitória. Às vezes o problema, ele começa a amenizar para você parar. Por muitas vezes o inimigo se levanta, aí ele faz o quê? Ele começa a recuar. E quando ele começa a recuar, você diz: ufa, Deus já entrou com providência. Cuidado, amado. É apenas um recuo. É para que você pare de orar. É para que você pare de jejuar. É para que você pare de lutar. Enquanto você não ver a resposta e ver realmente o problema destronado e destruído, não pare de lutar. Não pare de conseguir dentro de ti gerar a conquista. Amém? O gigante, quando ele cai, todo aquele povo ficou abismado. Falou: meu Deus, nem luta teve. Viu aquele menino brincando, né? Talvez se fosse nos dias de hoje, não era uma funda, era um estilingue, né? Imagine Davi com um estilingue na mão. Um guerreiro quase 3 metros de altura, forte, mais parecia com o incrível Hulk. E Davi com um estilingue na mão. Isso era um verdadeiro Matrix, né? Com uma única pedra, ele faz o homem rodopiar e cair. Ele não estava morto ainda. A morte dele se consumou quando a espada passou ao seu pescoço. Amém? Às vezes você quer lutar de igual para igual. Às vezes você quer lutar, sabe, com o teu inimigo, usando as mesmas palavras, as mesmas armas. Faz isso não, amado. Davi, se ele pegasse uma espada na mão e tentasse lutar com o gigante, ele ia ser derrotado. Ele sabia que ele não tinha habilidade para manusear uma espada. Ele sabia que ele não tinha habilidade para vestir aquela roupa. Ele não ia conseguir nem andar, ele ia ficar travado com o peso da roupa. Mas ele tinha habilidade nas pedras. Você pode não ter habilidade, sabe, conhecimento. Você pode não ter a teoria. Você pode não ter a prática, mas você tem a fé. E Deus, mediante a tua fé, vai remover a montanha, vai remover o problema, vai derrubar o gigante e vai te dar a vitória. Nós precisamos estar convictos que cada dia vem um leão, cada dia vem um urso, cada dia vem um gigante. E eles não vão parar enquanto vida você tiver. Não é assim? Todo dia nós temos problema que nos envolve. Mas de uma coisa você tem certeza. Quando você vencer esta, limpe as mãos e se prepare para as próximas. Porque quando a outra vier, você está pronto. Não é hora de descanso. Não é hora de fechar os olhos nem de cochilar. Nós estamos em guerra. E na guerra não pode vacilar. Amém? Quando você vê a tua casa tudo bem, quando você vê a tua casa tudo em paz, você pode respirar um pouco mais fundo até descansar. Mas saiba que no nosso dia a dia, a luta continua. Amém? Um irmão uma vez falou: pastor, passei por uma luta tão grande. E glória a Deus por isso. Na outra semana ele falou: pastor,
tô com uma luta. Eu falei, outra? Ele disse, mal acabou uma, já começou a outra. Eu falei, fique em paz. Enquanto você tiver força para derrotar os gigantes, Deus está adiantando, mandando uma atrás da outra, logo para você não perder o pique. Na hora que você não tiver mais pique, aí Ele entra em ação. Amém? É igual você estar num jogo de videogame, você passa uma fase e vem outra, pior. Você passa a fase, derrota, vem outra pior. E vai vindo. Até a hora que você não consegue passar. Ou passa, né? Ou perde, ou chega o game over. Ou seja, amado, a situação vai complicando. Mas não é hora de desistir, é hora de persistir. Amém? Conclusão. A imensa tentação de pensar que a vitória é produto do próprio braço do homem. Sabe, Davi poderia dizer assim, opa, tá vendo? Eu sou o cara. Sou Jean-Claude Van Damme ou Bruce Lee da época. Você vê esse filme japonês, né? Na TV. Os caras dão uns golpes que eu nunca vi aquilo, gente. E sai voando. E tanto rodopio que parece de borracha. Vai mentir em outro lugar. Sabe, amado, naquela época foi real. Foi real. Davi, ele realmente começou, concluiu e terminou. Quero ler uma historinha aqui para vocês. É como a história do pica-pau que se pôs a dar bicadas no tronco de uma árvore, concentrou toda a sua força no bico e começou a trabalhar. Ao mesmo tempo em que fazia isso, uma forte tempestade se aproximava, chuvas, trovões e relâmpagos. Um raio caiu e derrubou a árvore. Vendo aquilo, o pica-pau primeiro recuou assustado. Depois ele empinou-se e foi fanfarrão dizendo aos amigos, vocês viram como eu sou forte? Ele estava lá bicando a árvore. Pim, 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 pim. Porque esse era o trabalho dele. Veio uma tempestade, caiu um raio, a árvore, pum, foi para o chão. Ele ficou assustado, né? Atônito ali, com medo. Aí, para não perder a fama, ele olha para um lado, olha para o outro, levanta o bico e diz assim para os amigos, você viu? Derrubei a árvore. Às vezes nós queremos fazer isso. Olhar para os nossos familiares, está vendo? Você está vendo? Passei por essa. Amado, se Deus não for contigo, nem da cama você levanta. Você sabia que todo dia você é levado à morte? Sabia? Todo dia é dia da tua morte. Ué, por que eu não morri ainda? Porque o Senhor ainda é contigo. Não chegou a tua hora. A Bíblia diz que existe um demônio chamado acusador. Todos os dias ele se apresenta diante de Deus para te acusar, falando dos seus defeitos, dos seus pecados, das tuas falhas. E quando eu era do mundo, ele fazia isso? Não, ele não precisava porque você já era dele. Agora você é de Cristo. Agora é o momento de tudo que você fizer de errado, quando você não pede perdão, ele se apresenta diante do Senhor para te acusar. Mas a Bíblia diz, o apóstolo João disse assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo de Deus. É Ele que te justifica. Hoje, talvez, era o dia da tua morte, e o Senhor diz, não, eu não terminei a obra. O pedido que Ele me fez, que ela me fez, Ele não alcançou ainda. Depois que Ele alcançar, Ele vai morrer, mas Ele vai morrer como um guerreiro na guerra, vitorioso, de cabeça erguida e não humilhado. Não pense, amado, que Deus vai te tirar. Tem gente quando está passando pela a discórdia, está passando pelo momento difícil, diz assim, Deus tira a minha vida. Jamais Deus vai ouvir esta oração. Você está sendo humilhado, está passando por uma peleja, está passando por uma situação difícil, está chorando. Às vezes você diz, Deus, tira a minha vida. Ele não ouve essa oração. Sabe por quê? Ele vai tirar no momento que você estiver alegre, feliz. O momento que as pessoas vão dizer, olha, morreu, mas morreu debaixo da graça do Senhor. Talvez você diz assim, não, quando estiver feliz, me leve não. Deixa eu ficar mais um pouco. É melhor você ser lembrado como um vencedor do que como um derrotado. Amém?
E o Senhor, amado, em todas as passagens bíblicas, levou os teus servos em momentos de honra. Amém? Em momentos que eles alcançaram o êxtase daquilo que eles buscavam. Amém? Salmo 40, versículo 17 diz: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Nós não somos nada. É Deus que cuida de ti. Tem gente que é tão soberbo, tão arrogante, sabe? Não tem nada. E acha que é o tal. Tem pessoas que passam por você e nem cumprimenta. E se cumprimentar, te mede de cima a embaixo, se achando ser alguma coisa. Nós não somos nada, amado. Todos vão para o mesmo lugar, debaixo da terra, e se ninguém enterrar, fica fedendo. Amém? Você pode ter todo o dinheiro do mundo. O dia que você passar por uma dificuldade e a morte bater na tua porta, o dinheiro não vai comprar. Você pode ter toda a etiqueta do mundo. Na hora que você sentir dor, é a mesma dor, sabe, daquele que não tem etiqueta nenhuma. Então, uma coisa que nós temos que entender, precisamos colocar, sabe, no nosso alforje, a pedra da confiança, da conquista, a pedra da convicção, da competência, da coragem, sabe, ter coragem para enfrentar e saber que você não será envergonhado. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A segunda casa representa a casa que Deus preparou para ti, o tempo da justiça. Amém? Quando eu me converti, o primeiro versículo que Deus falou comigo foi esse. Eu demorei um tempo para entender. E o Senhor disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Primeira casa era o primeiro momento que eu vivia, aonde eu vivia, a quem eu servia e as humilhações que eu passava. E a glória da segunda casa é a presença de Deus quando eu estou na casa dEle, quando eu estou diante dEle. Amém? Você não sabe, mas a cada dia que você vem no culto, você sai daqui abençoado. Talvez não na área que você gostaria. Amém? Possivelmente amanhã você poderia passar, Deus o livre, por um assalto, um acidente ou coisa parecida. Você não sabe. Tem pessoas que Deus revela em sonho. Tem pessoas que Deus abre a visão e a pessoa então tem aquela situação, né, vindo diante dele. Às vezes, amado, você passa por um momento na rua, no carro, e que você percebe que aquele dia você iria morrer, mas o Senhor colocou as mãos. É aquilo que eu disse, todo dia somos levados à morte, mas Deus é que está na direção e no negócio para que isso não aconteça. Essa semana eu fui lá no Palácio do Rock, ou antigamente era conhecido como Palácio do Silk, ali na São João, bordar a roupa do diaconato, o brasão do diaconato. E passou as horas e eu conversando com a bordadeira, e ela disse: olha, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Ela disse: eu não entendo muito bem em relação à morte, como você vê a morte? Eu falei: em que sentido? Ela disse: olha, eu tenho um sobrinho, a minha irmã, o meu irmão era espírita, e aí a mulher dele fez a cabeça dele, e ele agora é evangélico igual ela. Consequentemente, o meu sobrinho começou a ir para a igreja, se converteu, ele tem 19 anos. E essa semana, ele saiu com os amigos para uma balada. Olha o crente na balada, eu nunca vi isso. E aí ele foi lá com os amigos, mas o que tem? É só dançar. Na volta, ele resolveu com os amigos surfar na janela do ônibus. Abriu a janela, saiu para fora, ficou pendurado, desequilibrou o ônibus em movimento, caiu, bateu a cabeça e morreu. Por que Deus fez isso? Eu disse: Deus? Deus não fez isso, amado. Ele era débil mental? Não. Tinha um juízo no lugar? Tinha. Então ele tinha mais, era que morrer. Se assustou. Disse: como? Eu falei: como? A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai você subir ao 8º andar de um prédio e se joga lá de cima dizendo assim: os anjos do Senhor dará ordem ao seu respeito e vai me guardar em tuas mãos. Você vai morrer. Toma veneno e diz assim: está escrito que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, se comer ou beber algo mortífero, nada te fará mal. Toma lá a estricnina para você ver se você vai cair durinho no chão.
A Bíblia diz, se você estiver na obra, se você estiver trabalhando, se você estiver fazendo a vontade de Deus, e alguém tentar te barrar, trazendo veneno, nenhum mal te sucederá. Como aconteceu com Paulo, pregando a palavra de Deus, uma serpente morde o punho. Ele simplesmente chacoalha a serpente na fogueira e continua pregando. Todos ficaram olhando atônitos, dizendo, daqui a pouco ele vai morrer. Pregou 5 horas e não morreu. Por quê? Porque ele estava baseado na palavra de Deus, que diz que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus é quem nos guarda. Agora, um jovem de 19 anos, amado, foi dar uma voltinha na balada. As pessoas acham assim, eu sou novo, tenho 19 anos, não vou morrer agora. Não. A Bíblia diz, tolo, se eu pedir a tua alma, você não tem o que me oferecer. Ninguém sabe o dia, nem sabe a hora. Somos levados à morte todos os dias. Deus é que diz, não chegou a hora. Mas afronta o Senhor para ver como aconteceu com este jovem. Para você ver que Deus diz, agora pode levar, porque dele cuido eu. De repente, na hora que ele caiu, antes de morrer, talvez, ele se arrependeu, ele pediu perdão, porque Deus é misericordioso. Mas Deus mostrou para aquela família, de maneira talvez até radical aos seus olhos, que com Deus não se brinca. Amém. Não se brinca. Adianta eu querer dar uma voltinha ali e voltar dizendo assim, não, eu tenho uma aliança com Deus. Ou você tem ou você não tem. Amém, querido? Tem pessoas que vão, que ficam, que volta, que vai, que vão, que volta, que fica, e Deus não faz nada. Não sei porque, não me pergunte, porque eu não posso te responder isso, porque isso é algo mistério de Deus. Mas quem é que sabe? Se você for, você tem volta. Quem é que sabe, se você for dar uma brincadeirinha, sabe? For surfar no ônibus lá fora, se contigo não vai acontecer. Se você for lá fora, dar uma voltinha, sabe? Que não agrada ao Senhor, se você realmente tem condição de voltar. Ninguém sabe. Eu preguei para um jovem em Eldorado, tinha saído da cadeia, terrível, a família toda cristã, drogado, foi para a igreja um tempo, o nome dele era Nadinho, apelido. E aí, participava dos jovens, nós temos uma peça que fizemos, a Paixão de Cristo, ele participou da peça, estava uma bênção na igreja. Um dia, os amigos começaram a rodear, né? Ficou desempregado e não tinha condição, e aí então ele resolveu fazer uma fita, como ele disse. E eu encontrei ele naquele dia e disse, Nadinho, o Senhor te ama, amado, tem culto de jovem hoje, vem para a igreja. Ele disse, pastor, eu vou ali resolver uma fita, volto já. Antes do final do culto eu chego. Realmente, antes do final do culto chegou, mas a notícia é que ele tinha morrido. Sei lá o que aconteceu, a tal fita não deu certo, vai ver que enrolou no cabeçote. E ele levou 5 tiros na cabeça, pelas costas. Será que ele teve tempo de se arrepender? Às vezes nós brincamos com Deus, querido. Não, eu vou ali, mas volto já. Cuidado, amado. Se algo te acontecer, mesmo se arrastando, você estiver na igreja, Deus ainda pode te justificar. Mas não queira dar uma voltinha fora, não, porque o gigante vem para te tragar. Não é fácil quando tem gigante. Eu já fui jovem e permaneço até hoje. Mas eu sei que não é fácil ser jovem. Eu sei que não é fácil ser tentado, eu sei que não é fácil, sabe, às vezes participar de algumas situações, mas amada, quantos estão aí fora, querendo entrar na igreja, mas não tem força? Não é verdade? Quantos estão morrendo? Hoje você vai no cemitério, você vê mais enterro de jovem do que o normal que seriam de velhos. Não é verdade? O normal da história seria os velhos morrerem primeiro. Hoje em dia, não. Se você fizer um levantamento, só morre jovem. Principalmente homem. É de 14 ao máximo 30 anos de idade. Passou dessa fase, é mais fácil. Amém? Não sei se vocês lembram de um fato que aconteceu na televisão. Eu fiquei muito chateado com aquilo, não queria nem ver aquela cena, de uma mãe que apareceu na TV, cristã, se eu não me engano, da Assembleia de Deus, que tinha um filho moreninho que foi para uma boate, e ao sair de lá, as câmeras filmaram
os amigos que pulavam na cabeça dele. Um vinha, chutava, o outro vinha e pulava. Você viu como que ele ficou depois, meio debilóide? E ela chorava, o único filho. Eu acredito que a dor maior foi para aquela mãe, não sei o que Deus quer tratar com ela. Mas quantas vezes aquela mãe não falou para aquele filho: filho, vamos para a igreja. Filho, Jesus te ama. Pastor, mas você já não foi jovem? Você já não se divertiu? E muito. E muito. Não quero comparar a minha época com a época de agora, porque não estamos aqui para fazer comparação. Mas nós sabemos, amado, que o mundo não tem nada que nos ofereça. Na minha época era só bailinho, que era nas casas. Quando não, eu sempre ia aqui numa danceteria chamada Emerald Rios, Associação em São Bernardo. Né? Quem é dessa época sabe. Quando saía uma briga, o máximo que rolava é um canivete. E era por causa de namorada. Hoje em dia é droga, é prostituição, sabe? É armas. Infelizmente, não há mais clima. E não pense você que a igreja também é um lugar seguro, porque não é. Antigamente era, hoje em dia não. Antigamente os pais pensavam assim: olha, vai para a igreja, fica lá, porque eu sei que lá você está seguro. Não está mais. Porque é uma porta que entra todo tipo de pessoa, e que tem pessoas que vêm para a igreja só porque está de olho numa menina, e não se converteu coisa nenhuma, é uma raposa, vestido com pele de ovelha, mas pode deixar que Deus pega ele na curva do vento. Amém? E quando cair na mão do Todo-Poderoso, é o que diz em Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, com Deus não se brinca. O gigante estava desafiando não Israel, não estava desafiando Davi, mas ele desafiou o Senhor. Amém, amado? Então, as nossas atitudes podem trazer desafios, e esses desafios ofender o nosso Deus. Amém? Reflita no que o Senhor te disse nesta noite. Firme-se com Ele. Se está fraco, pede ajuda ao seu discipulador. Pastor, eu não tenho discipulador ainda. Não tem problema. Você sabe quem é os discipuladores? Escolha um, vá até a pessoa e diz assim: você pode ser meu discipulador ou minha discipuladora? Posso. E ele vai orar por você. Amém, querido? Sempre vai ter alguém que não vai ter. Isso é natural, porque a igreja está crescendo, 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 e chegando gente nova. É importante que você tenha alguém que interceda por ti. Amém? Se não tiver, não quiser falar com a pessoa, procure o pastor vai estar te direcionando, te abençoando, e com certeza você terá alguém que vai estar orando por você. Mas esteja debaixo da cobertura, esteja debaixo da bênção. Nós temos 2 cultos só na semana, quinta e domingo. Amém? É importante que você participe de todos. Só tem 2, Deus te dá uma semana inteira. Deus te dá 24 horas por dia, para você fazer o que você quiser. Ele pede apenas um tempo, na quinta e no domingo, 1h30, 2 horas no máximo, para você estar na presença dEle. Sabe, quando está na igreja, não fica olhando para o relógio. Nossa, o pastor hoje está igual a nega do leite, falando mais do que tudo. Pastor hoje está, sabe, muito espontâneo para falar. Fique em paz, amado, é Deus que quer falar contigo. 2 horas apenas, ou 1h30. Amém? Separe o seu tempo. Você pai, você mãe, separe o seu tempo para buscar pela tua família, para você não ficar velando uma noite inteira pelo corpo do seu filho dentro de um velório. Amém? É melhor estar na casa do Senhor do que estar em qualquer lugar. Pastor, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Amado, louvado seja Deus pelo seu trabalho. Mas cuide bem da obra de Deus, para que Deus não tire o seu trabalho, para que você viva na dependência dEle. Amém? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Não ame seu trabalho sobre todas as coisas. Não ame as suas posses sobre todas as coisas. Porque hoje você tem, amanhã você pode não ter mais. Amém? Tem pessoas que trabalham, estudam, faz curso, faz um monte de coisa. E dizem: eu não tenho tempo. Realmente. A pastora foi ministrar essa semana para uma pessoa, e ela ouviu essa pessoa dizendo: pastora, a vida inteira eu disse que não tinha tempo. Eu era sempre uma mulher ativa, andava para lá e para cá. Nunca tinha tempo para Deus. Hoje eu tenho, porque eu estou paralisado em cima de uma cama. Será que Deus às vezes tem que nos brecar?
Será que Deus às vezes tem que puxar a rédea e falar, não, pastor, comigo não, eu sou bonzinho. Não existe ninguém bonzinho nem perfeito. A Bíblia diz que todos nós somos imperfeitos diante do Senhor. E ai daquele a quem Ele chama e que não dá ouvido. É melhor vir pelo amor do que pela dor. Amém, querido? Bem-aventurados sois vós que estão aqui, que estão ouvindo. Muitas pessoas já ouviram, às vezes passam na frente da igreja, ou dessa ou de qualquer uma outra igreja, e ignora, fala, um dia eu volto. Deus queira que dê tempo, porque se não der, essa pessoa vai para onde nós não desejamos ir. Amém? Louvado seja Deus. Repita comigo, nesta noite, eu tomo posse da minha vitória, e todo gigante cairá por terra, em nome de Jesus. Só a graça, né, irmã Cota? Tem um pedido aqui de oração para a Eliana, que amanhã à tarde vai raspar a cabeça no candomblé e vai ficar lá no centro até o dia 20 de setembro. Infelizmente eu já vi esse filme. Mas, se o Senhor me resgatou quando eu estava lá, Ele pode resgatar esta vida, amém? Vamos orar por essa pessoa. Eterno Deus e Pai, talvez essa pessoa, Senhor, está achando que está fazendo a melhor coisa da vida dela. Disseram a ela que era médium, que tinha um santo, que ela tinha que fazer a cabeça para que a sua vida pudesse melhorar. Como um dia isso aconteceu comigo. Pai, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Porque se ela souber, Pai, o ato que vai fazer, o derramamento de sangue, os banhos de sangue, os cortes de navalha que vai ter pelo corpo, e as palavras de maldição que ela vai ter que pronunciar, ela vai estar no mundo espiritual acorrentada pelo inferno. Mas o Senhor pode mudar a história, ao levá-la para aquele local, o Senhor pode entrar lá, Senhor, e libertá-la, como um dia o Senhor me libertou. Toma em tuas mãos esta vida, Senhor, e não deixa o diabo afrontá-la, escravizá-la, porque a única vontade do diabo é escravizar. Nós agora, em nome de Jesus, repreendemos e ordenamos que esse gigante caia por terra, pela palavra do Todo-Poderoso. E se ainda assim, Pai, é preciso ela passar por isso, até mesmo, Senhor amado, oferecer os seus cabelos, oferecer a aliança, Senhor, para o inferno, que não permaneça lá, Deus, que o Senhor traga para a sua verdadeira luz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar aqui à frente a Shirley, o Peterson, o Luiz, a Camila e o Júlio. Amém?